Quando vender uma ação? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia, e se inscrevam aí no canal também. Quando vender uma ação? A gente normalmente tem uma série de estudos, né? Tem muito material que a gente acha na internet sobre quando comprar, né? Como é a análise que a gente faz para comprar ação, se a gente compra baseado em preço, se a gente compra baseado em qualidade da empresa, mas normalmente a gente acha pouca coisa sobre quando vender, quando nós deveremos nos desfazer das ações. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Ô Márcia, obrigado, fico feliz aí que você gostou. Já tem gente perguntando de Bitcoin aqui, não é o tema da live, tá? Bom, então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça em relação a quando vender uma ação é sempre esteja em uma situação onde é você que vai escolher vender a ação, tá? Isso é uma coisa que muita gente não se atenta, mas quando a gente compra ações sem pensar no nosso planejamento corretamente, podem acontecer situações onde você simplesmente não vai ter escolha. Você vai ter que vender suas ações independente ali da sua estratégia e do momento, que nem aconteceu com pessoas que aproveitaram aquela subida que a gente teve em 2019, botaram dinheiro em ações e aí aconteceu ali a pandemia, né? E aí as pessoas foram demitidas, precisaram de dinheiro e tiveram que vender as ações. Então, elas não estavam em uma situação onde elas podiam escolher, tá? Então, esse é um dos segredos da renda variável como um todo. Nunca se coloque em uma situação onde você é obrigado ou obrigada a vender os ativos contra a sua vontade. Você sempre tem que ter um planejamento de modo que é você que vai escolher o melhor momento para você vender aquele ativo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Esteja em uma situação onde você pode escolher o melhor momento. Legal. Então, pessoal, e agora, tá, estou numa situação onde eu posso escolher, tenho aqui minha reserva de emergência, tenho minhas outras ferramentas financeiras aqui que me dão uma tranquilidade, e quando é que eu tenho que vender? Bom, pessoal, isso sempre vai depender da estratégia que você está usando, né, do seu approach com ações, porque tem todo tipo de estratégia. Tem gente que está fazendo trade, tem gente que está fazendo day trade, tem gente que está fazendo value investing. Então, cada estratégia, quando você entra, vai ter os critérios que a estratégia define para você comprar e vender os seus ativos, tá certo? Então, por exemplo, o day trade vai ser quando atingir um determinado número ali no seu stop loss, ou então quando você atingir um determinado potencial de lucro. Se você está fazendo o swing trade, vai ser quando aquele cenário favorável se concretizou e você quer ir lá e realizar lucro, tá? Então, cada estratégia tem o seu critério. O importante é você ser consistente com a sua estratégia. Mas, obviamente, como eu prego aqui no meu canal os investimentos de longo prazo, então eu vou mostrar para vocês quando que alguém que está usando uma estratégia de buy and hold deveria vender as suas ações, tá certo? Então, vai ser esse aqui o ponto principal que a gente vai conversar, tá? Quem está fazendo investimento para longo prazo com ações, quando essa pessoa deveria vender essas suas ações, tá certo? Então, a primeira coisa, pessoal, é que normalmente quando a gente atua, né, a gente usa uma estratégia de buy and hold com ações, a gente faz a chamada análise fundamentalista, ou seja, a gente compra uma ação baseada nos fundamentos dela. E o que são fundamentos? São todos aqueles dados, todas aquelas informações sobre a empresa que nos fazem entender como aquela empresa atua no mercado como um todo e toda a situação econômica da empresa, né? Qual foi o histórico que ela teve, o retrato atual, financeiro, econômico, mercadológico da empresa e quais são as nossas perspectivas futuras em relação à empresa também, quais são as projeções, né, que a gente tem em relação aos resultados daquela empresa, esse tipo de coisa. Então, tudo isso faz parte de quando a gente faz uma análise fundamentalista da empresa, tá certo? Então, quando a gente compra empresas para longo prazo, pensando em buy and hold, por exemplo, eu já fiz uma outra live aqui que vocês podem ver depois sobre o que a gente tem que analisar, mas dentre alguns dos fatores que eu julgo mais importantes estão lucro líquido, ter situação de caixa e dívida equilibrada, ter um histórico de bons indicadores consistentes, estar em um setor perene da economia, ter uma boa governança. Então, são alguns dos fatores que eu analiso para entrar na empresa. Então, pessoal, aqui já fica o primeiro ponto que a gente deveria analisar, né? Os fatores que fazem a gente entrar, a gente achar uma empresa atrativa em um primeiro lugar para a gente comprá-las para a nossa estratégia de longo prazo, são justamente os fatores que a gente vai analisar também para sair, na maioria dos casos, tá certo?
Então, se você comprou uma empresa porque você acha que ela é uma empresa lucrativa, que vem tendo ali um resultado de receitas, de lucro líquido sensacional nos últimos anos, se aquela empresa de repente deixa de ser lucrativa, começa a apresentar resultados ruins, ela parou de ter aqueles fundamentos que te atraíram para comprá-la em primeiro lugar. Então, esse é o momento no qual você começa a analisar a possibilidade de sair daquela empresa, de começar a vender e deixar de ser sócio dela. Tá? Então, normalmente é isso, pessoal. A gente analisa os fundamentos para entrar e a gente também vai analisar os fundamentos para sair. Eu sempre gosto de lembrar que investimento de longo prazo, o famoso buy and hold, não é buy and forget, né? Não é compre e pronto, casei com a empresa, nunca mais vou olhar, fica lá, daqui a 50 anos eu abro minha carteira. Não, você vai comprar aquela ação e você vai fazer de vez em quando uma reanálise, né? Normalmente muita gente usa ali semestral ou anualmente, você vai analisar ali talvez o balanço anual da empresa, né? Os dados dela a cada ano, porque normalmente empresas muito sólidas, né? Muito grandes, elas não costumam ter uma grande mudança assim, em um período menor de um ano. Tá? Então você vai ver ali o que aconteceu, né? No ano, em relação aos números da empresa, né? Em relação aos dados financeiros. E aí é isso que você vai ficar analisando de tempos em tempos. E quando ela apontar que está perdendo aqueles fundamentos que te atraíram, aí é quando você vai começar a pensar em vender aquela empresa. Ô Clemilson, muito obrigado, fiquei feliz aí falando que está um conteúdo de qualidade. Então galera, vamos seguir aí a dica dele, aperta um coraçãozinho, um aviãozinho aí para espalhar para a galera, que essas lives eu faço todo dia e elas são curtas. Então continuando, tá? Aí beleza, vocês estão analisando a empresa e a empresa começou a aparentar que aqueles fundamentos dela começaram a se perder. Por exemplo, você contratou uma empresa lá, você comprou uma ação de uma empresa muito lucrativa, que vinha tendo lucro há 15 anos consecutivos, aí do nada, um certo ano, ela teve menos lucro. Tá? Menos lucro, perdeu o fundamento, tenho que vender? Não, galera. Lucro ainda é lucro. Tá? Óbvio que você vai ver qual que foi a relevância da queda dos lucros, né? Porque caiu 50%, caiu 80% dos lucros da empresa. Você vai, obviamente, analisar qual foi o motivo que levou aqueles lucros a caírem dessa forma. Então, a própria empresa vai apresentar alguma explicação para o mercado no release lá do resultado. Você vai conseguir também ver várias casas de research, relatórios, analistas falando também com a opinião deles, e você vai pegar essa opinião como um todo e vai ver o que mais faz sentido, obviamente. Tá? Então, de repente, foi só um ano atípico. Por exemplo, esse ano que a gente passou agora foi um ano atípico. Dependendo do negócio, vamos lá, se você tinha uma empresa de varejo, é uma empresa que deve ter sido muito impactada. Não significa que a empresa ficou ruim. Ela simplesmente teve que fechar as lojas ali na quarentena e aí teve um impacto nos lucros. Beleza, então reduziu o lucro, mas agora está voltando, está começando a voltar as receitas, então ela não perdeu os fundamentos, foi um ano atípico. Então, esse é um ponto. Mas e se foi algo mais estrutural, algo realmente ruim? De repente entrou um concorrente no mercado, está tomando todo ali o market share dela, de repente era uma empresa de táxi, né, que tinha ações na bolsa, aí chegou o Uber. Aí tá todo mundo falando, galera, acabou para essa empresa, viu? O Uber está ganhando cada vez mais espaço, essa empresa vai perder receita e tal. Aí sim é uma situação que você pode analisar e falar, é uma situação, pode ser permanente. Então vamos analisar isso daí. Aí o que você faz? Você pode optar ainda por, como foi só uma queda de lucro, ainda não foi prejuízo, você pode optar por, não, vamos continuar mais um ano aqui aportando na empresa, vamos ver o que vai acontecer. Passou ali mais um ano aportando na empresa, chegou no final do outro ano, começou a ter prejuízo. Tá? Então ela vinha ali de 15 anos de lucro, aí teve uma queda de lucro, começou a ter prejuízo. Esse é um ponto no qual parece que as profecias se concretizaram, né? A empresa realmente está perdendo mercado, ela talvez não esteja ali te apresentando uma explicação interessante. Isso eu estou falando de lucro, tá? Pode ser também a empresa começou a se endividar demasiadamente, começou a perder o controle da dívida. Então, na verdade, vai ser os fundamentos como um todo, né, que a gente analisa. Mas aí vamos lá, a empresa começou a apresentar prejuízo. Aí nesse momento, né, você viu que você já passou praticamente quase 2 anos ali olhando a empresa, que você vai decidir, bom, essa empresa é uma situação leve, que talvez ela recupere, ou é uma situação assim que já aparenta fundo do poço? Se for uma situação ainda meio leve, que você olha e fala assim, cara, a gestão está apresentando um plano interessante, vai comprar, de repente na empresa de táxi aí do exemplo, né? Ela vai começar a atuar na área de Uber também, vai montar aqui ali o 99 táxis, que é muito parecido, então para concorrer, aí você olha, bom, vale a pena esperar para ver. O que você faz? Você pode colocar aquela empresa no que a gente chama de quarentena. Você para de aportar nela. Então ela é uma daquelas empresas que você fala assim, não, no meu planejamento que eu aportava todo mês naquela empresa, eu tinha uns percentuais fixos ali que eu
que eu investia naquela ação, eu vou simplesmente colocá-la em quarentena e vou parar de aportar nela por esse período. Você também vai reduzir o tempo de análise, não vai mais sair de ano em ano, a empresa está tendo prejuízo já, está numa situação mais delicada, então você pode começar a analisar trimestralmente, analisar semestralmente. Aí você analisou ali o trimestre, viu se começou a dar certo, o semestre. Aí se você viu efetivamente que não teve jeito, tá? Você colocou em quarentena e a empresa realmente, a estratégia não está funcionando, está apontando ali a cada trimestre o lucro está caindo, aí é aquele momento que você pode fazer duas coisas, tá? Você pode optar por sair da empresa de vez, tá? E aí você pode tanto sair pouco a pouco, né? Você vai todo mês, você começa a ir vendendo um pedacinho da empresa, tentando se manter abaixo daquele limiar de R$ 20.000 para você ter isenção de imposto de renda. Então você vai saindo aos poucos, que assim você vai até dando uma chance para a empresa de mostrar se ela ainda consegue lutar de alguma forma, entendeu? Porque você sai um pouquinho um mês, sai um pouquinho outro mês, aí de repente quando está chegando ali final do ano a empresa dá uma respirada ali, de repente apresenta lá um resultado e tal, você pode até dar uma pausada, assim, não, pera, já saí metade, essa outra metade deixa eu esperar mais um pouco e ver o que a empresa vai me apresentar aí de resultado. E aí, não apresentou, você continua saindo. Então você também vai fazer um preço médio de saída, porque assim você inclusive dá uma chance para a empresa de te mostrar se ela ainda conseguiria lutar ou não. Também tem a possibilidade de você sair de uma vez, tá? Pô, se for um negócio muito sério, muito grave, que você viu ali que não tem mais jeito, você pode de repente querer sair de uma vez. Só que essa é uma situação um pouco mais crítica, porque às vezes você vai acabar pagando imposto de renda no ganho de capital que você teve, né? Se é que você ainda está com lucro, entendeu? Então é um negócio um pouco mais arriscado, né? Você sair de uma vez assim na empresa. Mas também é uma possibilidade se você julga que a empresa está muito ruim, porque querendo ou não, empresa quando fica ruim de verdade, você analisou e já pelo seu critério você fala, não tem mais jeito, essa empresa está ruim, é melhor que seu patrimônio vá para uma empresa boa, que você realmente tire daquela empresa ruim, que já não tem mais perspectiva, e coloque numa empresa boa, porque o tempo que a empresa ruim leva para se recuperar, o seu dinheiro numa empresa boa às vezes já se multiplicou bem mais do que isso. Tem muita gente que se agarra na empresa, às vezes, vou esperar empatar para sair. A empresa leva 5 anos para empatar e a pessoa sai todo feliz, assim, pelo menos eu não perdi dinheiro. Pô, se ela tivesse pego o dinheiro ali do prejuízo colocado numa empresa boa, em 5 anos talvez teria multiplicado já por 2, por 3, entendeu? Então é uma ilusão isso, tá? Quando a empresa fica ruim, a gente sai. Só que aí a gente vai escolher se vai sair de uma vez, se vai sair pouco a pouco. E também tem uma outra estratégia, que aí já vai ser uma escolha pessoal de cada um, baseado em cada caso, que é aquela também de você se agarrar na porta do Titanic ali e ver se a empresa vai se ressuscitar ou não, entendeu? Por exemplo, quem investiu na IRB, que é aquela empresa lá, certo, que não foi lá bem uma análise fundamentalista, né? Foi um negócio meio de modinha, a pessoa investiu, a empresa foi lá e perdeu 80% ali do valor de mercado dela. Aí a pessoa tem duas opções, cara, eu já perdi 80% do valor de mercado, vale a pena eu agora começar a sair para salvar ali 10% do dinheiro que eu coloquei, sei lá, 17%, ou vale mais a pena agora eu me agarrar ali na porta do Titanic e falar, ou eu congelo e perco logo isso tudo, ou chega alguém para me resgatar aqui e o negócio, de repente, vai que ela ressuscita, né? Vai que alguém vai lá e desfibrila a empresa e ela recupera, né? Então também tem essa, tá? Se acontecer uma situação ali muito crítica, muito rápida e você perdeu já muito dinheiro, você também pode escolher falar, bom, agora eu não vou vender nunca mais essa empresa, agora eu vou ficar com ela aí pro resto da vida, vou parar de aportar nela e esperar para ver se ela ressuscita, porque entre perder lá o restinho do dinheiro que eu já tenho nela, melhor, então se for o caso eu perco tudo, mas pelo menos eu tenho uma chance de recuperar. Então também tem essa possibilidade. Mas o mais importante que eu deixei para falar no final normalmente você vai ter toda essa tranquilidade para saber o momento de vender uma empresa ou não, quando você tem uma carteira muito diversificada. Então, se uma pessoa ela tem uma carteira de ações onde nenhuma ação representa mais do que 3, mais do que no máximo ali 4% da carteira, eu diria abaixo de 3 é melhor. Vamos lá, você tem 20 ações, você tem 25 ações e uma delas começou a aparentar que está perdendo os fundamentos, que está caindo, você tem todo o tempo do mundo para fazer essa análise, como eu te falei. Você pode esperar mais um ano, ver o que aconteceu, você pode botar ela em quarentena, aí daqui a pouco você pode sair aos poucos, porque ela sozinha não tem um grande impacto na sua carteira. Tá? Normalmente, quem concentra mais o risco, uma pessoa que tem uma carteira só com 4 ações, com 5 ações e um patrimônio alto, é a pessoa que tem que ser muito mais ágil, muito mais sensível em relação à análise dela, porque ali as perdas são altas. Se uma ação começar a virar pó, a pessoa vai perder muito do patrimônio dela. Então, ela tem que ser muito mais ágil. Então, tudo que eu ensino aqui para vocês, eu procuro ensinar alguma coisa que funcione para a maioria. O meu conteúdo aqui não é para o gênio, o meu conteúdo aqui não é para
para a pessoa do mercado que é profissional, que investe em ações aí passa o dia inteiro na frente de tela, lá analisando as empresas, não. O meu conteúdo aqui é para as pessoas convencionais, que têm suas profissões, estão investindo na Bolsa de Valores e querem ter um bom resultado a longo prazo. E essas pessoas vão se beneficiar muito de ter uma carteira bem diversificada, com várias empresas. Porque se ela diversificou bem, com muitas empresas que têm lucro, primeiro que já não vai ser tão simples assim de uma situação como essa acontecer com frequência. Segundo que quando acontecer, como o risco dela está muito bem diversificado, ela vai ter esse tempo todo para botar a empresa em quarentena, verificar o que está acontecendo, enquanto isso as outras estão lucrando, já estão mantendo a rentabilidade da carteira ali sob controle, aí ela vê se sai, se não sai, sai aos poucos, ou então sai de uma vez, ou então falou, esse meu 2% de patrimônio virou aqui já 0,5%, então agora eu também vou me agarrar nessa empresa e deixa ela, vamos ver o que vai acontecer, porque também as minhas outras empresas já valorizaram, já até cobriram esse meu prejuízo, entendeu? Então vale a pena eu segurar aí, porque eu acho que essa empresa ainda tem jeito, talvez ela está apresentando os planos aí de longo prazo, que pode ser que recupere, e aí, às vezes quando recupera também, recupera muito, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá, pessoal? Eu acho que resumindo quando a gente tem que vender uma ação, primeiro de tudo, nós temos que ter o controle da situação. Nós vamos vender a hora que nós quisermos, tá? A gente tem que se colocar numa situação onde a gente vai escolher o melhor momento para vender, não no desespero onde fomos obrigados a vender de qualquer jeito. Segundo ponto, vai depender da sua estratégia. Se você usa uma estratégia de trade, seus critérios são uns. Se você usa value invest, seus critérios são outros. Se você usa buy and hold, seus critérios são outros. Então, pegando o buy and hold, que é a estratégia que eu acho que vai funcionar para a maioria das pessoas, você entra na empresa analisando os fundamentos dela. Então, são os próprios fundamentos que vão apontar se está na hora de sair. E se esses fundamentos começam a se deteriorar, que é algo que vai acontecendo no decorrer de anos, não é, Danilo, a empresa caiu 10%, eu investi mês passado, esse mês ela caiu 5%. Os fundamentos, ela perdeu os fundamentos? Não, galera, não é isso, tá? A cotação não tem nada a ver com fundamento. Fundamento é o lucro da empresa, é o setor, é a posição dela de mercado. Cotação pode variar no curto prazo por qualquer coisa. Você vai analisar os fundamentos, tá? Então, passou ali o ano, chegou o balanço anual da empresa, o lucro caiu, aí você começa a ficar olhando, mas caiu só 5%? Normal, galera, nenhuma empresa o lucro vai crescer para sempre. Vai chegar um momento que vai estabilizar, vai ficar ali oscilando para cima, para baixo. Agora, o lucro caiu 70%. Aí você vai analisar o que aconteceu, né? Se foi só algo pontual, se não foi. Aí se foi algo realmente que parece ser permanente, que está sugerindo que o fundamento da empresa está começando a se deteriorar, você pode optar por colocar a empresa em quarentena, colocou a empresa em quarentena, continua analisando agora em prazos menores, né, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ver se aquilo lá vai continuar piorando, se não tem nenhuma possibilidade de recuperação, de repente vai continuar piorando, ok, então está na hora de vender a empresa. Aí você também tenta vender aos poucos. Ou se você viu que é uma situação muito grave, muito complicada, muito específica ali, que não vai voltar, aí você pode também tentar vender de uma vez, mas é mais arriscado, porque você pode perder dinheiro, dependendo do patrimônio que você tem, além do prejuízo, você ainda pode ter que, às vezes, sei lá, pagar imposto de renda, se você teve um lucro acima, né? Se já perdeu uma parte do lucro, ainda perde mais ainda pagando imposto de renda, entendeu? Enfim, e às vezes depois a empresa recupera, então o ideal realmente é você tentar sair aos poucos, porque se a empresa começa a te mostrar que ela está voltando, você ainda tem um pedacinho de patrimônio lá que você pode deixar. Ou, naquela situação também que eu falei para vocês, aconteceu um negócio muito específico, muito assim, raríssimo. A empresa perdeu um valor absurdo de mercado, tá? E aí você já perdeu lá a maior parte do dinheiro que você tinha na empresa do dia para a noite, você também pode escolher se abraçar na empresa, dizer assim, galera, agora vamos agarrar aqui, tá no inferno, abraço capeta, e segue aí, vamos ver o que vai dar se a empresa se recupera. Também tem essa possibilidade, tá? Mas como eu falei para vocês, diversificação, porque quando você está diversificado, você tem uma carteira com muitas ações e nenhuma representa ali mais de 2%, mais de 3%, você, às vezes, isso até, não vou dizer divertido, mas não vai te impactar muito, você vai estar até analisando isso com uma certa leveza, assim, nossa, minhas outras 18 empresas estão valorizando e tem essa aqui que está me dando problema, deixa eu ver o que eu faço com ela. Você analisa com tranquilidade, com calma, você consegue tomar decisões racionais. Quando você tem 5 empresas, cada uma representa 10% do teu patrimônio, aí já não é bem assim. Aí qualquer coisinha vai te deixar preocupado, ansioso, que para mim é o que não funciona para a maioria dos investidores. Para a maioria dos investidores o que funciona é ter muitas empresas para longo prazo, boas empresas, que vai te dar essa tranquilidade de ter calma aí para tomar suas decisões e o que vai fazer com que você acabe tomando as melhores decisões possíveis a longo prazo, tá certo? Então, pessoal, esse era o tema aí do nosso bate-papo de hoje, né, sobre os melhores momentos para vender ação. Muito obrigado aí de novo pela presença de todos hoje e amanhã a gente retoma com mais um assunto nesse mesmo horário aí, que era para ter sido 8h40,
mas amanhã vai ser 8h40 porque eu já resolvi aqui o problema. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e boa noite aí para todos.